Bem-vindos todos. Bom, depois de tantos episódios no Pilulaster, em que eu apresentei problemas simples, feitos só com interface gráfica, sem grandes complicações, e problemas um pouquinho mais elaborados, em que foi necessário fazer uma certa programação, né, mexer um pouco mais na estrutura interna, além daquilo que é disponível na interface gráfica. Uma das perguntas que fica é se vale a pena começar no Codeaster, se você vai ter que programar tanto para usá-lo. Bom, então vamos fazer aqui uma comparação qualitativa, puramente qualitativa, com outros programas da mesma natureza. Vamos começar aqui os quesitos que eu usei. Custo, por óbvio, é uma barreira de entrada de qualquer jeito. A curva de aprendizado. Uma curva macia seria, por exemplo, um Paint da vida. Né? Você abriu ali e começou a brincar, pronto, já sabe tudo. A média é aquela que você precisa lidar um pouco mais com o autoaprendizado. Né? Você vai ter que ler um bocado mais, assistir um bocado de vídeos. E é aquela situação em que um curso te ajudaria muito a fazer. E a curva dura é aquela que não tem jeito, você tem que fazer um curso nela. Para mim, pelo menos pessoalmente, um programa que teria uma curva muito dura seria o Blender. Tá certo? Facilidade de uso se refere aqui ao que você consegue fazer com a interface que te dá, que está apresentada diretamente com você. E a formação de acervo, que é um quesito que eu, em outras comparações de programa, em outros vídeos que fazem isso, eu realmente não vejo isso, embora, sinceramente, pessoalmente, isso aqui é crítico. Formação de acervo é crítico, porque você precisa, para que você pague as coisas que você em que você está investindo, é necessário que aquilo que você já fez possa ser usado com facilidade para aquilo que você ainda vai fazer. Então vamos dar uma olhada aqui quais são os programas. Codeaster, é óbvio, é o tema central desse canal. O ANSYS, os dois capitães da indústria, né, o ANSYS e o Abacus. O ANSYS eu tenho já alguma experiência por conta do meu trabalho. E o Abacus eu tenho alguma ambientação, né, eu já fiz um curso dele. Calculix foi um programa de código aberto também, que eu usei alguns anos atrás, né, foi basicamente a minha porta de entrada para esse ambiente. Então vamos ver aqui. Codeaster, né? Um por um. O custo, não tem custo, né? Licença é aberta. A EDF, né, que é a empresa de energia da França, que produziu o Codeaster, liberou isso. Você vai ter custo, se você fizer cursos, ou o custo embutido no tempo de autoaprendizado. Esse custo embutido é difícil de prever, né, porque depende muito o autoaprendizado é uma coisa difícil de ser prevista. A curva de aprendizado é média, então você consegue aprender sozinho, mas um curso vai te ajudar muito. A documentação é vasta, bem detalhada inclusive, está quase toda em francês. Isso não é impossível de aprender, mas não é impossível de ler, né? Tem traduções em inglês, mas elas têm melhorado bastante, mas de vez em quando dá alguma confusão ainda. E no pacote tem os casos teste, né, que são exemplos de uso que podem servir de referência para você entender como é que se usa um comando ou outro. E o fórum de usuários, que é muito ativo, né? Você bota uma pergunta lá, pode até demorar uma semana ou duas, sei lá, mas alguém vai te responder, certo? Em termos de facilidade de uso, os pacotes de geometria e malha que vem dentro do Salomé Meca, né, que é o pacote que carrega, né, que acompanha o Codeaster, eles são bem inteligíveis. O que eu entendo aqui por inteligíveis? O processo deles gera hábitos com facilidade. Então você rapidamente vai encontrar o caminho das pedras. Pode não ser o mesmo de outros pacotes, mas ele é inteligível, né? Você consegue entender como é que ele funciona. E a possibilidade de scripting desses processos repetitivos, né? Você consegue gerar, depois de gerar uma geometria,
um telhado, por exemplo, um prédio. Você consegue gerar um script dele e verificar ali quais são os parâmetros e só mudando parâmetros você produz uma nova geometria diferente da primeira, só mudando esses parâmetros. E dá para, sabendo ler um programa em Python, você consegue executar esse tipo de tarefa. Formação de acervo, bom, isso é central, né? Os problemas são muito aproveitáveis de um para o outro. Você consegue pegar o arquivo de comandos de uma situação e usar em outra quase sem mudança, né? Vai ter que mudar os nomes de grupo de malha, grupo de nós, mas os comandos em si são todos reaproveitáveis. Agora, com relação ao ANSYS, né? Ele tem uma licença de pagamento único, você paga uma vez e vai ter aquela versão pelo menos para sempre, né? Se quiser atualizar, vai ter que pagar de novo. E assistência técnica é um pacote que vem fora, né? Você tem que pagar um aquém da assistência técnica. A curva de aprendizado é média, também você consegue também fazer isso sozinho. Agora, a linguagem de scripting dele, uma PDL, eu realmente achei meio complicado de fazer um aprendizado, um autoaprendizado disso, né? Ela é um pouquinho elaborada, tem umas regrinhas meio que se não tiver alguém para te guiar um pouco, você pode se perder um pouco nele. Em termos de facilidade de uso, foi o melhor módulo de geometria para construção. Não é muito bom para limpeza, mas é realmente difícil achar algum módulo de geometria nesses programas que seja fácil de usar para limpar uma geometria que você importou de fora, né? E os recursos disponíveis na interface, sinceramente, eles vão se esgotar muito rápido. Então você vai ter que ir para o scripting via PDL. Então é uma interface muito amigável, muito simples de usar, mas que rapidamente você vai ver que você precisa programar de qualquer jeito. E em termos de formação de acervo, 2 equipamentos ou 2 peças muito parecidas que você tem, fez uma, você vai ter que começar do zero com a outra. Isso realmente eu tenho que dizer que a formação de acervo é praticamente nula. Em termos do Abacus, é uma licença de pagamento periódico, então você basicamente aluga o programa. Todo ano vai ter que ir lá renovar a licença. Parou de pagar, parou de usar. A curva de aprendizado é média também, tanto como qualquer outra. Eu achei o módulo de geometria deles parecido com o Salomé Meca, né? Meio o caminho das pedras, ele tem que ser achado, demora um pouquinho para achar, depois que você acha, vira um hábito, sem nenhum problema. Mas ela me pareceu um módulo de geometria parecido com o Salomé Meca. E o scripting dá para fazer algumas coisas via Python, mas não tudo. Em termos de formação de acervo, o reaproveitamento é similar ao Curiaster. Ele também define o problema usando um arquivo de texto, que você pode, também fazendo algumas modificações simples, passar de um problema para o outro. O Calculix. Calculix é basicamente um programa de elementos finitos aberto que foi feito com o mesmo conjunto de palavras-chave, né? A mesma forma de definição de problema do Abacus. Inclusive, o escritório que produz o Abacus, a empresa que produz o Abacus, permitiu aos professores alemães, né, que geraram o Calculix, usar a linguagem de definição de problemas deles, né? Então, é um código aberto, né, sem licença, mas também tem um custo de curso ou autoaprendizado. A curva de aprendizado é média, você consegue aprender sozinho, mas um curso vai te ajudar muito. E baixa muito se já for usuário do Abacus, porque você basicamente tem o mesmo processo. Em termos de facilidade de uso, tem várias interfaces, né, que facilitam a montagem desses cards de simulação. E em termos de formação de acervo, o reaproveitamento é o mesmo do Abacus ou do Curiaster. Bom, então encerrando aqui essa análise qualitativa, essa comparação qualitativa, né?
dá para dizer que o Aster tem um histórico de sucesso, né? Inclusive na área nuclear, né? Que é uma área que demanda muita confiabilidade de resultados e não deve nada a qualquer outro pacote que exista por aí. A formação de acervo que é possível com o Aster, né, e o uso desses scripts, né, no pacote do Salomé vai gerar eficiência a longo prazo, né, especialmente se você souber como programar em Python, souber ler um programa em Python pelo menos. Nesse caso, quanto maior for a variedade das suas aplicações, mais versátil esse acervo vai se tornando. E se por acaso houver alguma barreira, né, ela pode ser quebrada, porque você tem a liberdade de construir a solução dentro do pacote, né, através da programação em Python. Eu particularmente já fiz isso com junta rotativa, né, encontrei uma maneira de fazer isso, e uma forma mais aperfeiçoada que a normal, né, a que se usa no Aster normalmente para fazer pretensão de parafuso, eu também achei um jeitinho melhor de fazer. Eu acho, pelo menos, melhor, mais preciso, né, e que está lá no curso do Aster, que está disponível na EduZZ. Tá certo? Bom, eu então agradeço a atenção de todos vocês e espero vocês no próximo episódio do Pirulastra. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Code Aster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Code Aster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.